Agora, a pele, né? Vamos falar da pele, que eu acho que estava tão aguardada esse momento. O que acontece, né? Porque que a pele, ela fica ressecada. É uma alteração bastante comum e, na maioria dos casos, acontece quando ficamos muito tempo expostos em ambientes frios, né? Ou quente. Ou então, quando tomamos aquele banho gostoso com água quente, né? Por Aquele muito demorado. tempo, essa demora e esse excesso pode desidratar a pele, deixando mais seca. É verdade, tem outros fatores também que podem levar a isso, né? Mas quem está com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse tema e, claro, né, dar dicas de como manter a pele saudável, é a médica dermatologista doutora Priscila Kruk. Doutora Priscila, seja bem-vinda ao Notícias do Bem, prazer em recebê-la aqui, né, em tê-la com a gente aqui para falar sobre esse assunto. Primeiro eu queria que a senhora explicasse para a gente mesmo quais são os motivos da pele ressecada. É só por causa do frio e do calor? Quais são os motivos que podem levar a esse fenômeno? Olá, boa tarde. Existem alguns fatores agressores da pele, inclusive no verão. Por exemplo, a água do mar, o sal, o cloro da água, às vezes banhos, inúmeros banhos sucessivos que a gente costuma tomar no calor, por causa do calor. E por uma falta de hidratação, a pele começa a ficar ressecada, sem vida. Isso às vezes pode só dar uma aparência de craquelamento, mas também coceiras, podem acontecer irritações e até dermatites, que são alergias mais graves por causa do ressecamento. No inverno, por causa da baixa umidade, de banhos mais quentes, a coisa ainda piora. Mas mesmo no verão, existem esses fatores de agressão que podem fazer com que a pele também fique ressecada no verão. Muito bem, né? Olha só, realmente são coisas, né? Acontecimentos no nosso dia a dia que podem levar a isso, né? Quando a gente fala que ressecou, como é que a gente consegue, doutora, hidratar, recuperar esses nutrientes que nós perdemos, hein? Quais são as formas? Então, para fazer uma boa hidratação da pele, os cuidados têm que começar desde o banho, né? O ideal é que sejam banhos mais mornos, mais rápidos, com pouco sabonete, deixando os sabonetes mais para as partes íntimas, e pés, axilas, né? Para você usar um hidratante, isso depende um pouco do tipo de pele. Por exemplo, peles mais oleosas, peles mais de pessoas com maior quantidade hormonal, são peles que precisam de hidratantes mais leves, em loções, em emulsões bem finas ou até em séros, que são substâncias bem finas. Para os idosos que têm uma pele mais ressecada ou mesmo crianças, é necessário hidratantes com emolientes mais fortes, hidratantes mais cremosos, como os cremes, até os bálsamos, né, que são hidratantes bem cremosos, mais para a pele da criança ou do idoso. Tá certo, doutora. E quais são os riscos que uma pele desidratada, uma pele ressecada pode trazer para a gente? Então, a pele desidratada, ela inicialmente já fica com uma aparência mais envelhecida, mais craquelada, mas também existem riscos, né? Porque é uma pele que ela fica mais fragilizada, já que a barreira cutânea está diminuída. Com isso, você tem chance de maior quantidade de períodos, às vezes, de coceira, de dermatites, como alergias. Você pode, por causa dessa desproteção da pele, você pode desenvolver maiores eczemas, que são reações alérgicas, onde a pele fica muito inflamada, vermelha e coçando muito. Então, tudo isso é minimizado e às vezes evitado quando você faz uma hidratação adequada da pele, mesmo no verão. Olha só, doutora, ali aproveitando essa imagem, que apareceu uma imagem de um nenenzinho, né? É interessante entender porque em cada idade existe uma característica diferente das nossas peles? Exige uma hidratação diferente? É verdade. Começando pelos bebês, eles são uma idade, uma faixa etária muito sensível, então precisam de hidratantes hipoalergênicos, hidratantes sem muito perfume, hidratantes que sejam com tendência calmante, já que é uma pele muito sensível, muito fina. Já, por exemplo, para os adolescentes ou adultos jovens que têm uma carga hormonal maior, são necessários hidratantes mais leves, porque a pele já é oleosa, isso já vem da condição hormonal, né? A diferença entre homens e mulheres é que geralmente os homens têm uma pele também mais oleosa, existe a barba,
Então é necessário também alguns hidratantes mais suaves, mais finos de consistência. E por último, os idosos, muitas vezes mulheres na menopausa ou mesmo os homens na andropausa, precisam de hidratação mais intensa, com produtos mais densos, mais cremosos, para fazer uma hidratação mais adequada. Tá certo, doutora. Uma outra questão são esses tratamentos de pele que a gente vê por aí, né? A gente vê muita coisa, muito produto no mercado, muitas ofertas, né, de pessoas que fazem tratamentos, etc. e tal. Quais os cuidados que a gente precisa tomar ao adquirir esses produtos ou ao procurar um especialista ou procurar uma pessoa para fazer um tratamento de pele? Exatamente. A hidratação é uma parte muito importante da sua rotina de cuidado com a pele. Então é necessário que você saiba exatamente qual é o seu tipo de pele, se é uma pele mais mista, mais oleosa ou muito mais seca, para que você escolha o hidratante adequado. Então é necessário que você tenha uma avaliação da sua pele, porque se você, por exemplo, com uma pele oleosa, usa um hidratante muito grosso, muito espesso, ou com uma quantidade de óleos muito grande, o que acontece é que ela pode piorar a sua oleosidade, ela pode causar mais acne, ela pode causar também, às vezes, até espinhas. Então é importante que você tenha o cuidado de comprar um hidratante específico para o seu tipo de pele, isso tanto da face quanto do corpo, e que tenha uma orientação adequada de como usá-lo, para que esse hidratante não possa, às vezes, causar algum efeito colateral, como irritação, ou às vezes até piora de acne, se for usado na face. Uhum. Agora eu tenho uma curiosidade, doutora. Quando a gente fala, você falou que a hidratação começa no banho. Nós temos a questão do óleo corporal, que muitas vezes nós utilizamos pelo cheiro e também porque nós temos aquela sensação de pele macia após o banho, hidratada. O óleo corporal, ele hidrata? Qual que seria a função dele real para a nossa pele? Esse é um mito curioso, porque muitas pessoas têm essa noção de que somente aplicando um óleo na pele, a pele já estaria completamente hidratada. E, na verdade, o óleo tem uma propriedade que chamamos de umectante. Isso quer dizer que ele faz um filme protetor na pele e impede a perda de água pela pele. Porém, se a pele já está ressecada na sua profundidade, ele não traz uma hidratação adequada. Por isso que é importante hidratantes à base de água. Eles podem conter óleos na fórmula, mas que sejam à base de água. Com isso, eles têm uma função mais umectante. O que é isso? Emoliente, perdão. E a emoliente, ele faz uma absorção e ele puxa a água para dentro da pele. Então, inicialmente, os hidratantes melhores são na base de água, podendo conter óleos também para formar aquele filme protetor. Mas somente usar um óleo na hidratação, você acaba formando um filme protetor, mas não hidrata a pele lá na profundidade. Entendi. E aí tem uma dúvida com relação aos se nós temos diferentes tipos de pele no corpo, se eles exigem diferentes tipos de produto. Por exemplo, eu posso usar o hidratante do rosto, nos braços, nas pernas, tem que ser produto diferente. Como é que fica? Então, geralmente a pele, ela tem na face uma tendência de um pouco mais de oleosidade, pela própria presença de maiores quantidades de glândulas sebáceas no rosto. Então, para o rosto, geralmente, recomenda-se uns hidratantes mais leves, com base em emulsões ou loções bem finas, já que a pele tende a ter um aumento da oleosidade, da transpiração. Para o corpo, pode-se usar um pouco mais de consistência na hidratação, principalmente hidratantes com alguns conteúdos, alguns componentes como o ácido hialurônico, a lantoína, a ureia também, o depantenol, que são substâncias que fazem uma hidratação maior do corpo, já que a pele está constantemente perdendo água para o meio ambiente. Então, quanto mais seco é o meio ambiente, a umidade relativa do mar, mais água a pele perde. Quanto mais úmido, úmido e calor, menos água a pele perde. Mas precisamos também mesmo do verão manter a hidratação, já que é importante durante todo o ano fazer essa hidratação adequada da pele.
Uhum. Muito bem. Agora, tem uma outra questão, que é a roupa com filtro, né, com protetor, né, ultravioleta. Como é que são essas roupas? Elas ajudam também a hidratar ou elas só têm aquele efeito... se ela tem o efeito de proteger o sol, Já ajuda um pouco também, naturalmente né? acaba ajudando, né? Exatamente. O sol, ele tem inicialmente uma ação que resseca um pouco mais a pele. Então, você usar filtros solares diretamente na pele ou hidratantes que já contenham filtro solar é muito adequado. E as roupas, elas são tratadas quimicamente com um filtro solar que vem na fibra do tecido, então ela ajuda a proteger do sol. Ajudando a proteger do sol, há um ressecamento menor e com isso a pele tem menor necessidade de você ficar repondo a hidratação. Então, uma grande parte da hidratação e da rotina de cuidado da pele, além da hidratação, é o uso do filtro solar em formas de cremes, de loções. O filtro solar pode estar associado ao hidratante ou não, né? Se quiser já fazer uma coisa mais prática, já pode usar ele junto com o hidratante. E as roupas com filtro solar UV na fibra do tecido, sejam viseiras, camisetas, todos os bonés, todos ajudam também a proteção da pele e diminui o ressecamento. Tá certo, doutora. Queria que a senhora deixasse seus contatos, né? Quem quiser conhecer um pouco mais a respeito do seu trabalho, quem quiser ter dicas hoje, né? A gente tem as redes sociais aí, os profissionais normalmente aproveitam também, né? Para passar dicas importantes aí nas redes sociais. Deixa pra gente, então, seus contatos, doutora. Perfeito. Agradeço muito a oportunidade de vir falar da pele e da hidratação, que é tão importante durante o verão também. É verdade. Uhum. Tá aí os contatos, né? Clínica doutora Priscila Kruk, né, doutora? A pronúncia Kruk, correta? isso. Kruk, Tá aí, @clínica doutora Priscila Kruk, esse é o Instagram, é isso, doutora? Esse é o Insta, exatamente. Tá certo. Obrigado, então, pela sua participação. Prazer em recebê-la aqui no Notícias do Bem. Volte sempre. Foi um prazer, muito obrigada.